Boa tarde a todos. Eu sou o George, juiz de direito de São Tarde. Miguel. Vamos dar Boa início, tarde. vamos dar Boa início a tarde. esse processo 5209-595, dígito 18, em que é requerente a senhora Andréia Pereira Soares, e requeridos Rogério Oliveira Menezes, Fabiano Oliveira Menezes. Temos aqui como terceiro interessado a senhora Luzia Gonçalves de Oliveira. E requeridos também os menores Ana Caroline Soares Menezes e Afonso Henrique Soares Menezes. Os representantes, o da requerente é a doutora Dalcino Alves Matos, é isso? Correto, doutor? Boa tarde a todos. Boa Tarde. tarde. O dos Boa tarde. requeridos Fabiana e Luzia é a doutora Rosângela Ribeiro Alves, Isso. curadora especial doutora Silvia Tâmara, Boa tá tarde ali, também. Boa Boa tarde. tarde. e a promotora de justiça, doutora Isabela, não estou vendo ela aqui, deixa eu procurar, está aqui também, Ok. Boa tarde. Boa Isabela. tarde. Então, é um processo de reconhecimento de um estado post-mortem. Vamos escolher aqui, né, o depoimento pessoal da autora, né, dos requeridos, acho que não foi solicitado. É isso, doutora? Deixa eu ver aqui o nome que eu esqueci, fugiu. Doutora Rosângela? Oi. Não foi solicitado, não. Não, é só Foi da requerido. autora, tá? Depois as testemunhas da requerente, que seria o seu Carlos Augusto, Mônica Matos e Gilmar Cardoso, e testemunhas dos requeridos, que é o seu Valdemilson e Maurício Isso. Geonice, Isso. Luzia Isso. Gonçalves. Isso. É segunda-feira. Você voltou, Natália? Voltei. Parou na parte que o senhor perguntou se o requerido tinha pedido depoimento pessoal. Tá. Não teve pedido por requerido. A gente vai ouvir inicialmente a autora, na sequência a senhora Luzia. Vou retirar a senhora Luzia da sala. E na volta a gente ouve as testemunhas, na sequência. Tá? Eu vou só pedir às partes para ter atenção só com as perguntas, né? Tem bastante gente que tem que ouvir, para evitar perguntas repetitivas, tá? Então preste atenção quando a gente estiver perguntando, para a gente evitar que ficar repetindo a mesma pergunta. Evitar perguntas que possam induzir a resposta, né? Tem tido bastante Uhum. problema também. Então, não pergunta já dando a resposta, pede para ele confirmar, não. Pergunta e deixa a resposta livre, tá? E aqui, o ônus da prova foi distribuído, né? A questão da comprovação de que havia separação de fato ficou com a requerida, não é isso? Isso. Com a requerente, aliás. Então, já acho que já está tudo saneado. Eu vou pedir, então, para tirarem da sala, Natália. Tira a senhora Luzia da sala, as testemunhas já estão na sala de espera, né? Eu já tirei Está. a Luzia também. Ah, ok. Vamos ver aqui, então. Senhora Andréia, a senhora me escuta? Sim. Vou deixar a senhora. Senhora Andréia, vou informar os dados, a senhora me confirma, por favor, tá bom? Ok. Tô. Nome é Andréia Pereira Soares, nascida no dia 23 de dezembro de 87, filha de Alaide Pereira Salgado e Ilma Soares Barbosa. CPF é o 025-317-28104. Correto, doutor. Deixa eu perguntar para a senhora, essa relação, essa união estável que a senhora teve, tiveram dois filhos, foi isso? Sim, doutor.
E o de Cujos, a senhora sabia que ele era casado com a senhora Luzia? Não, ele falava que era solteiro. Sempre falou. E depois descobri que era casado em documento, né? Em papel. E a senhora teve uma relação longa com ele. Quando que a senhora descobriu que ele era casado? Foi quando ela veio para Luiz Alves, acho que depois de uns 3 anos e pouco, eu não lembro, não me recordo bem, mas aí foi que eu vi, né, que ela veio por causa, assim, das coisas que tinha e tal. Aí foi quando eu soube dela. Aí ele, não, eu sou casado só em papel, tal, porque a gente não dividiu nada. E então ela veio por causa das coisas. E depois ela começou a trabalhar e acabou ficando nessa casa. Então ela tinha um quarto dela, mas tinha uma amizade tranquila, os dois. Sempre teve uma amizade. Tá. Então foi antes da senhora ter filho com ele que a senhora soube? Não, foi depois. Aí ela veio, mas eu não entendi, ele morava na mesma casa que ela? É porque ele fazia plantio de soja, arroz em Luiz Alves, então ele tem a casa lá, né? Foi comprada depois que a gente estava juntos. Aí então ela acabou vindo para, acho que devido a isso, né? A coisa que não tinha dividido. E ela tinha um quarto dela, ela começou a trabalhar também lá na cidade de Luiz Alves, povoado de Luiz Alves. E acabou tendo esse convívio na mesma casa. Só que depois de um tempo eu morava em Luiz Alves, mudei para São Miguel. Aí ele ficava naquele vai e vem de trabalho e aqui na casa de São Miguel, nós juntos, né? Nunca separamos. Tá, mas ele então não ficava na casa da senhora sempre, não. Não, quando estava a trabalho lá em Luiz Alves, ficava por lá mesmo. Aí vinha 2, 3, 4 vezes na semana, sabe? Mas assim, ele achava meio ruim que esse negócio de passar a noite, dormir e voltar de madrugada, era muito cansativo e perigoso, né? Esse período todo e ele ficou nisso até o final da vida? Não, a gente ficou um bom tempo em Luiz Alves, ficou acho quase 10 anos morando lá, e depois que eu vim para a cidade, para São Miguel. Tá, não, mas deixa eu entender. A senhora conheceu ele, não sabia que ele era casado. Não, ele falava que não. Tá, e a senhora teve um filho com ele. Nesse período, ele ficava com a senhora o dia inteiro, todo dia, semana toda? Ah, quando eu tava em Luiz Alves, é todos os dias, né? Depois que eu vim para São Miguel, que, tipo, não dava também para ficar o tempo todo juntos, porque tem um trabalho, né? Ele fazia plantio, então Tá, era bem corrido para ele. Não dava para ficar o tempo todo juntos. tá. Então vamos lá do início. A senhora conheceu ele quando? Quando? É. Eu tinha 17 anos, a gente começou, aí depois a gente deu uma afastada, doutor. Aí nós reencontramos, eu tinha 18 e não largamos mais. Ele faleceu, eu tava com 33 anos, ele 55. Que ano foi isso? A gente Esse, firmou? isso. Isso, doutor? Em 2007. Tá, você tinha 18 anos. Sim. Tá, e aí você morava onde? Morava com ele? Morava separado dele? Uai, nós ficávamos juntos lá na casa de Luiz Alves, aí, tipo, a gente deu uns contratempos de casal mesmo, aí eu tinha uma outra casa que antes eu conhecia, ele já ficava nessa casa, né? Eu voltava pra casa, aí nós voltávamos a ficar juntos de novo, acabava aquela discussãozinha boba, sempre Tá, junto, nunca largamos. tá. Mas aí ele tinha essa casa lá em Luiz Alves, ficava lá. Sim, já comprou ela, a gente tava juntos. Antes ele não tinha Mas casa, era aluguel, né? Aí depois que ele é, comprou essa casa, aí a gente juntos. quando que ele comprou ela, você sabe? Eita, o ano certo, sim, doutor, não me recordo bem. Não sei se foi 2008 ou 2009. Não recordo bem. Quando você conheceu ele, ele morava na casa de aluguel? Como é que era? Onde que ele morava? Era de aluguel. Morava de aluguel lá em Luiz Alves. Isso. Você morava em São Miguel. Não, em Luiz Alves. Quando eu Também. conheci Você, ele, era só minha mãe. Eu tava meio que visitando minha mãe. Aí nós se conheceu, eu tinha 17. Nós ficamos um tempo, uns meses juntos e afastamos. E com 18, eu voltei para Luiz Alves. Aí minha mãe morava lá. Eu comecei a morar com a minha mãe. E nós não reencontramos e não largou mais. tá, agora eu quero saber onde que você morou com ele e qual foi esse período. Desde 2007 vocês moraram, você falou que tinha essas idas e vindas. Sim, desde 2007. Nós moramos lá em Luiz Alves, depois em São Miguel do Araguaia. Nessa casa alugada e depois na casa comprada, é isso? Isso. Quanto tempo vocês moraram lá em casa alugada e em casa comprada? Ai, não me recordo, doutor. Não, né? Foi muito tempo. Tá. E
senhora engravidou quando? 2008, 2009? 2008. 2008. E ele morava, e onde, eles moravam onde nessa época? Como? Não entendi, doutor. Vocês moravam onde nessa época? Em Luiz Alves. Luiz Alves. E a Luzia, morava lá, não? Não, não sabia da existência dela. Ah, Eu acho que era para Goiânia, eu não sei. Eu acho que ela é daquela região de Goiânia, Séries, eu não sei. ele ficava em casa todo dia, então, com você? Todos os dias. Lá em Luiz Alves. Em Luiz Alves, doutor. E aí, quando que a Luzia chegou? Eu não me recordo bem, mas acho que 3 anos depois, 3 anos e pouco, eu vim ter conhecimento dela. Você O pai morava já onde? tinha filha. Como? Você morava onde quando você teve conhecimento dela? Oi, nós estávamos juntos. Você Só morava que onde? Morava em Luiz Alves, morava em São Miguel? Onde que você morava? em Luiz Alves. Quando você teve Depois de conhecimento, muito tempo. Como, doutor? quando você teve conhecimento da Luzia, você morava onde? Em Luiz Alves. Luiz Continuei Alves. morando. Você chegou a encontrar com ela? Ela foi para Luiz Alves? Você viu ela lá? Sim, depois eu vi ela assim lá. E quando ela foi para Luiz Alves, ela ficou onde? Na casa que ele comprou. E nisso Você eu não... tava na outra casa, doutor. Aí eu, tipo assim, era um convívio assim. Era na casa que ele comprou e na outra casa que eu tinha alugado. Era nós dois caras naquela vai e vem, nós dois juntos. Ficava um tempo lá, um tempo na outra. não entendi por que que tinha essas duas casas, a casa que ele comprou e a casa que estava alugada. Porque quando nós conhecemos, eu morava, né? Eu aluguei uma casa pra mim, né? Tinha minha mãe lá, mas eu morava separada. Então não aluguei. Por a gente não tá casado em papel nem nada, então eu continuei com a minha casa, com minhas coisas. Não quis desfazer das minhas coisas. Quando a Luzia foi para lá, ela foi para casa comprada. E você Sim, voltou depois para de um casa tempo. alugada. Sim, tinha, até assim, algumas poucas vezes nós até conversou, era normal o convívio com ela, eu conversava normal com ela. E ele dormia lá na casa dela. Comigo, às vezes, quando estava aqui em São Miguel, ele dormia lá na casa lá de trabalho. Tipo, por causa do trabalho dele, ele acabava dormindo para lá, né? E depois vinha para cá. E lá para perto dele falecer, ele estava trabalhando ainda? Tava, inclusive, eu tava com um plantio de arroz Onde? plantada em Luiz Alves. E ele ficava dividindo também? Às vezes ele dormia lá em Luiz Alves e às vezes em São Miguel? Sim, doutor, porque era meio que cansativo, eu acho, né, para ele que ele vai e vem. Não é tão pertinho, né? Então não te incomodava ele dormir, morar, ir lá para casa da Luzia, não. Não, nem um pouco, doutor. Até porque também ela tinha um outro relacionamento, então tá tudo certo para mim. Não me Tá bom. importava. Acontecia dela vir aqui pegar meus filhos, levar para Luiz Alves. Algumas vezes ela fez isso. Então eu confiava nela e tinha uma amizade assim, legal. Assim, não era aquela amiga minha, mas também conversar quando precisava. Doutora Rosângela, tem perguntas? Tá com o áudio desligado. Oi, tá ouvindo agora? Oi, Sim, pode falar, pode fazer as perguntas, doutora Rosângela. boa tarde. Dona Andréia, quando a senhora conheceu o senhor Roberto, qual era a sua profissão? Você trabalhava? Não, não estava trabalhando. Como Quando eu é que é? conheci com 17 anos, sim. Depois com 18, não. Estava até grávida. E você estava grávida quando você o conheceu? Não, eu conheci com 17, eu não estava grávida. A gente ficou um tempo junto, uns meses, depois a gente deu uma afastada, terminamos, e eu, meu namorado, engravidei. Aí, com 6 meses de gravidez, reencontramos e não largamos mais. Nos Ah, então separamos. você quando conheceu ele, você conheceu, ficou com ele, depois arrumou outro namorado, engravidou desse namorado, e aí voltou para o senhor Roberto, é isso? Sim, a gente tinha terminado, né? Então, estava livre, tinha um outro relacionamento, foi onde eu engravidei, e não dei certo nesse relacionamento, e fiquei sozinha e grávida. E com 6 meses de gravidez, reencontrei ele, não largamos mais. Certo. Vocês frequentavam lugares públicos, assim, família, casa de família, iam em reunião de família, na casa de amigos, vizinhos? Sim, sempre foi um relacionamento público, nada escondido.
E ele te apresentava como, quando vocês saíam juntos? Ele te apresentava assim como uma futura esposa, como uma companheira, como mãe dos filhos dele? Como é que era assim a apresentação sua diante dos amigos, da família dele? Ou das pessoas que vocês conviviam? Não, ele que me apresentava, falava, ai, minha esposa. Não, não chegava a cumprimentar todo mundo já sabia do relacionamento da gente, já tinha conhecimento, então ele não chegava lá com a minha esposa ou namorada, que seja, noiva, não. O pessoal tinha conhecimento da gente juntos, então não tinha necessidade de ficar falando. Ele não falava nada, não, disso, não. Que eu me lembro, não, que eu me recordo, não. Quando a dona Luzia foi morar aí em Luiz Alves, que ela foi para a casa que você disse que comprou já estando com você, ele dormia quantas vezes na sua casa que você alugou? Durante a semana, quantos dias da semana ele dormia na sua casa? Ele deixava a casa que ele estava com a dona Luzia e ia dormir na sua casa? Quantas vezes por semana? Então, assim que ela foi para Luiz Alves, logo depois ele começou a plantar numa fazenda vizinha de São Miguel e ele me fez vir para cá mais próximo a ele, para São Miguel. Eu vim, mudei para cá, então eu fiquei muito pouco lá depois que ela começou a morar em Luiz Alves. Então eu vim para São Miguel e fiquei, não voltei mais para Luiz Alves. Então, durante a semana, ele vinha duas, três, às vezes até quatro vezes. Dormir na sua casa? Sim, Em São Miguel do Araguaia? exatamente. Você morou em São Miguel há quanto tempo? Que eu estou morando, né? São Miguel, você está morando em São Miguel? Você mora em São Miguel há quanto tempo? Eu não me lembro bem a data, mas já tem uns 8 anos e pouco que eu tô morando aqui. Por aí, ou 8 anos e pouquinho. Certo. A senhora pode me dizer quando foi que a senhora entregou sua filha, Ana Carolina, para morar com a esposa do seu Roberto, a dona Luzia, e o porquê que Nunca, a senhora fez isso? nunca entreguei. Nunca teve isso. Mas ela morou com a dona Luzia e seu Roberto, Hum. a Ana Não, Carolina? não, muita pegada com o pai, às vezes férias e feriado, ela ia para casa de Luiz Alves, ficava lá, né, que ela já era grandinha, então eu Na deixava. pandemia ela não ficou? Ficou Na bastante, pandemia, porque como tinha aula presencial, então em estudava Luiz em Alves, né? apostila, isso, ia E muito você para lá, eu morava em São deixava. Miguel, você morando em São Miguel, a internet melhor, mas aí você deixou ela ficar, na pandemia, você deixou ela ficar com a dona Luzia e o seu Roberto. Foi isso? Com o pai É só dela. isso, assim, Sempre não, deixei sim. viajar com o pai dela, que era apegada Mas demais a a ele. dona, Sempre foi mas a só dona fazer Luzia viagem morava com ele, né? A dona Luzia na morava com ele. casa, né? Não, com ele, estar na casa, né? Ela tem um quarto dela, ele do dele, quem dormia com o pai é minha filha. Então, sempre foi assim. Uhum. O seu Roberto pagava pensão para os filhos? Não, nós estávamos juntos, não pagava pensão. É. Ele ajudava, nas despesas totais da casa? Tudo, inclusive, depois que eu conheci ele, eu não trabalhei mais para ninguém. Vim voltar a trabalhar depois que ele faleceu. Eu cuidava da casa e dos filhos. É porque você disse que quando você o conheceu, você não trabalhava. Aí agora você está dizendo que você, quando o Quando, conheceu, deixou de trabalhar, né? Eu não com entendi. 17 eu trabalhava, sim. Isso que eu Você disse. trabalhava em Com quê? 18 eu estava Em quê? grávida. Era Aos 17 doméstica, anos, você babá. trabalhava com quê? Doméstica, babá. Ah, tá. Tá bom, então. Sem mais perguntas, Excelência. Doutora Silvia, tem perguntas? Só uma excelência. Eu gostaria de saber quando eu esqueci o nome dele, o falecido Roberto, Roberto. Ele ia para a casa dele da Luzia em Luiz Alves. A senhora também ia para lá dormir com ele? Foi? Eu não entendi. Fazendo a pergunta para mim? Sim. Ah, repete, por favor, repete. Se a senhora acompanhava o seu Roberto quando ele ia dormir na casa de Luiz Alves e dele e da dona Luzia. Não, não. Ah, Não sem ia, mais. porque a questão tinha outros filhos também para cuidar, né? Então não, não, não ia. Doutora Ia muito Isabel, da minha filha. Os feriados, final de semana.
Sim, excelência. Boa tarde, Andréia, tudo bem? Boa tarde. Bem, você? Tudo bem. Andréia, eu tô só um pouco confusa aqui. Você começou o relacionamento em 2007, foi isso? Isso. Tá. Em 2007 você morava onde? Em Luiz Alves. Luiz Alves. E o Roberto também. Sim. José Roberto, né? Não, Roberto. E ele morava em qual endereço de Luiz Alves? Ai, não me recordo, não. Era uma casa que Esse não é essa que você está aluguel falando agora. Era uma é- casa alugada, né? era. Tá. Acho que E me nessa lembro. época ele estava separado da dona Luzia? Era o que ele me falava, que sempre me falou. Uhum. E por que que a dona Luzia mudou para Luiz Alves? Imagino que devido às coisas, por não ter dividido, né? Não tinha divorciado nem nada. Então, eu acredito que é isso. E nesse tempo todo que ele ficou com você, ele não resolveu se divorciar dela e ela continuou morando em Luiz Alves, porque ela trabalhava em Goianésia, né? Porque eu não entendi o porquê que ela mudou para Luiz Alves. Então, eu imagino que seja por causa das coisas que tinha, né? Depois ele acabou perdendo, tal. Depois que ele começou a conseguir tudo de volta, né? Um pouco. Mas assim, até me perdi o que eu ia falar. Repete, por favor, o que você me falou. É porque eu não entendi assim, se eles já estavam separados de fato, por que que ela teria mudado para Luiz Alves, deixado o emprego em Goianésia, enfim. Isso que eu não Ah, tá. entendi. Então, eu imagino que seja isso. Eu nunca perguntei isso, sabe? Pra ela, pra ele. Mas eu imagino, sempre imaginei que fosse isso. Mas você vivia em união estável com ele? E sempre juntos. Nunca escondemos Não, nada mas de eu digo ninguém. assim, é o que eu quero te perguntar é o seguinte, você vivia com ele como se fosse a mulher dele? Sim. Ou era uma namorada? Não, É como isso que a fosse mulher. gente precisa Inclusive, eu não saber. podia nem ter outra pessoa. Então, era com ele esse tempo, a vida inteira. Assim, desde que quando conheci, a gente firmou e não largamos mais. Nunca tive outra pessoa, é sempre com ele, nós juntos. Saía com as E você crianças. vivendo como mulher dele, ele vivia com outra mulher, que era Com a dona Luzia. A dona Luzia mudou para Luiz Alves, mesmo assim, vocês mantinham o mesmo relacionamento. sim. E ela tinha conhecimento disso, os filhos dele, família inteira, na verdade. Só que eu nunca fui amiga de ninguém, eu conversava o que precisava. Tá. E ela ficou morando em Luiz Alves quanto tempo? Não sei. Ela está morando ainda lá em Luiz Alves. Ela ainda mora nessa casa. Sim, tá na casa. Uhum. Quando ele começou, ele passou mal, ele estava onde? Ele estava dando trabalho, né? Tava fazendo um plantio de arroz, começou a sentir mal. Até então achou que era uma gripe normal. Depois que foi ficando pior, viu que era o Covid. Ele estava em Luiz Alves, trabalhando, batendo veneno, inclusive, no arroz. Uhum. Aí a certidão de óbito quem declarou foi o filho dele? Sim, Tá. Eu fiquei um pouco perdido também nessa parte que a sua filha ficava com eles lá na casa. sim, não, mas ela sempre foi muito apegada ao pai, então eu nunca, tipo, se eu tô em São Miguel, eu não posso ir, deixava ele levar ela para Luiz Alves. Então ficava o final de semana, ficava feriado, e quando as aulas começavam, ela retornava, trazia de volta, né? Estava aqui, então trazia ela e ela ficava para estudar. Uhum. Prova documental dessa união, enfim, conversas, diálogos de WhatsApp, você não tem, Não. não? Tá bom, Prova então. em foto, essas coisas, inclusive até minha primeira advogado. As fotos estão aqui, é porque não tem data, enfim. A gente fala Essas mais em fotos são de ligação. quando? Essas fotos são de quando? Sabe me Eita, eu não me dizer? recordo bem a data. Eu lembro de que tem uma que é de 2007, acho que mês de julho, se eu não estou enganada. Tá. Tá bom, então, sem mais perguntas, obrigada. Eu agradeço. Obrigado. Então, doutora Isabela, acho que encerra então o depoimento pessoal, senhora André. Obrigado. Tá? Pode colocar a Luzia para mim, por favor, na sala, Natália.
Senhora Luzia, a senhora me escuta? Senhora Luzia? A senhora me escuta? Oi, agora sim, tô ouvindo. Senhora Luzia, sou o George, sou juiz aqui de São Miguel, tá? Eu vou informar os dados da senhora, a senhora me confirma. Luzia Ok. Gonçalves de Oliveira, nascida no dia 4 de setembro de 67, filha de Lázaro Gonçalves do Prado e Lázara Orenice de Oliveira. Orenice. CPF é Isso, 908-245-47187, é isso? isso. Ok. Eu vou colher o depoimento pessoal da senhora de ofício, tá? Houve o pedido aqui da doutora Rosângela, mas ela representa a senhora, então a gente não pode pegar o depoimento pessoal da própria parte. Além disso, embora conste a senhora aqui como terceira interessada, a natureza jurídica da senhora nesse procedimento é de parte e de parte requerida. Então, eu vou fazer as perguntas para a senhora, de ofício, vou passar a palavra para o advogado autor, doutora Silvia na sequência, e por fim a doutora Isabela. Ok? Ok. Vamos lá. A senhora casou com o senhor Roberto quando? Dia 24/12/88. Ah, ok. E em 2007, vocês estavam juntos? A senhora morava Sim, onde? A senhora morava onde? ó, 2007? Isso. 2007 nós estávamos morando em Goianésia. Em 2006 ele foi para Luiz Alves, mexer com lavoura. Como eu trabalhava numa escola e eu estava com problema de saúde, eles não me liberou. Aí, com um Uhum. ano depois que ele estava morando lá, em 2007 eu já fui morar com ele em Luiz Alves. Aí o pessoal da escola que eu trabalhava me liberou e eu fui morar com ele. E desde quando estou lá até hoje. E o senhor ficou sabendo desse relacionamento dele com a senhora Andréia? Quando eu mudei para Luiz Alves, uma colega minha veio me falar que ele estava com um caso com uma menina lá e estava grávida. Uhum. E o que ele falou com a senhora? Ele, É, ele negava o tempo todo. tá. Foi até o E nascimento da criança e ele levou para ficar com a gente com 1 ano e 3 meses, até 15 dias depois da morte dele, que ela saiu da minha casa. Na época de escola que ela estudava, ela ficava na minha casa mais os feriados, férias, final de semana, viajava comigo, viajava com o pai e eu e ela. Nós tínhamos uma vida junto. Eu criei ela até a idade de 13 anos. Excelência, tá, a senhora Andréa está na sala ainda. tem problema não. Só o depoimento pessoal da parte, e não depois ainda, que não pode ouvir. Ah, não, tudo bem. Tá, hein? Senhora Luzia, e ele Hum, teve outro filho com ela? teve. Quando foi isso? Ele tem hoje 7 anos, né? 7, 8 anos. E qual que era essa relação? Se ele teve outro filho com ela, ele chegava a dormir lá na casa dela? Como é que era essa relação? Olha, dormir na casa dela, não. Porque ele nunca dormiu fora de casa, nós nunca ficou separado. A vida inteira a gente morou junto, esses 35 anos de casamento. Separamos Entendi. depois da morte. Então ele teve esse outro filho com ela, e a senhora. Então, assim, foi uma distância longa de um filho para o outro, né? Foi. A senhora sabia que eles tinham esse relacionamento por fora do casamento? Não, ele não falava assim, ó, eu tenho. Toda vez que você falasse alguma coisa com ele jurava que não. Entendi. Quando que a senhora soube do nascimento do segundo filho? Quando eu soube, Foi assim que nasceu? Passou tempo? foi assim que nasceu. E o que que ele falou para a senhora? Falou que não era dele. Mas ele registrou e não era dele? Ou não Isso, registrou? registrou, mas falou que não era dele. Ele falou por que que ele faria isso? Não, não disse por quê. Só falou que registrou, mas que não era dele. Uhum. E ele não ficava em São... Ele vivia tão só em Luiz Alves. Trabalhava aí e ficava aí. Ele ia para São Miguel para Ele, alguma... não, ele só ia para São Miguel para resolver as coisas da lavoura. De peça de máquina que estragava, sempre ele que ia para arrumar. Quando não era eu que ia. Tá, e não dormia lá. Não, nunca dormiu lá. Não dormia fora de casa, então. Não, ele não dormia de fora de casa, ele não viajava. Ele nem viajava, ele não viajava para dormir fora de casa. Às vezes eu que deixava ele lá algumas vezes na casa
e vinha visitar meus filhos que ficou em Goianésia. Doutora Dalcino, o senhor... E sempre que eu vinha, eu trazia a Ana Carolina comigo. Entendi. Doutora Dalcino, o senhor tem perguntas? Está sem áudio. Opa, desculpa, Sim, Excelência. Boa tarde, senhora Luzia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. A senhora falou que mudou para Luiz Alves em 2007, né? E em Isso. 2007 a senhora foi morar onde nesse período? Na casa que a gente vendeu a que tinha em Goianésia e fui morar lá com ele. Que a gente Mas, tinha né? casa em Goianésia. Aí ele foi para lá porque ele fez um contrato de lavoura e ele ficou só um ano enquanto eu estava resolvendo o problema de saúde meu na empresa que eu trabalhava, que não podia ser demitida e nem pedir conta. Aí eu fui, assim que eles me liberou, eu fui embora morar lá. Nós nunca separou, nós ficamos a vida inteira juntos. Certo. Os filhos da senhora moravam com a senhora nesse período ou não? Eles morou um ano lá, mas não se adaptou por causa de falta de recursos, trabalho, essas coisas. Eles resolveu voltar. Depois de um ano que estava lá comigo, resolveu voltar. Ah, tá. Não, porque eu percebi aqui no processo que eles foram citados em Goianésia, no É, período. eles moram agora em Goianésia. Nessa época que eu fui morar, eles moraram um ano lá com a gente, mas não adaptou por causa de trabalho, uma cidade muito pequena, não tem coisa para trabalho, e eles resolveu voltar e trabalhar aqui e formar, fazer faculdade deles. Correto. E no período que a senhora estava morando lá em Luiz Alves, lá, essa casa que a senhora estava morando era de aluguel ou já tinha sido a casa já que o senhor Roberto já tinha adquirido no período? Não, eu fui visitar no ano que ele ficou de casa de aluguel, eu fui 2, 3 vezes por mês. Quando ele não dava para vir, eu ia. Alugava um carro e ia ficar lá. Final de semana, feriado, férias. Aí Mas aí, assim que um mês ou dois que eles me liberou do serviço aqui, nós vendemos aqui e compramos lá. Aí eu já fui morar de vez no 2007. em 2007 a senhora foi morar de vez. Essa casa era o quê? Era a Foi. casa alugada ou era a casa que o senhor Roberto já tinha comprado? Não, ele comprou quando vendeu a nossa daqui, comprou a de lá. Ele não tinha comprado ainda não. Tinha Correto. casa, ele morava de aluguel. Não, tudo bem. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigado. Passo a palavra para a doutora Silvia. Tem perguntas, Excelência? Doutora Isabela. Sim, excelência. Boa tarde, dona Luzia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Dona Luzia, quando que a senhora descobriu dos outros filhos que a senhora disse? Dos Dos filhos da outros, da dona Andréia. eu já estava morando lá em Luiz Alves quando o comentário surgiu que ela estaria grávida e seria dele. Quando nasceu, ele disse que não era. Para mim, ele falava que não era. Só a menina que ele assumiu, que eu cuidei muito tempo. Ah, tá. Mas ele registrou os filhos. Isso, registrou. Isso eu tinha conhecimento que estava registrado. Aham. E como que era a rotina dele, assim? Ele saía muito de Luiz Alves, ia para São Miguel? Ah, não, desculpa, como que era a rotina dele de trabalho? Trabalhar em Luiz Alves também, né? É. A E, lavoura requer aham. muito tempo de serviço. Então, durante o dia ele estava na lavoura. À noite ele estava em casa. Às vezes, durante o dia, quando estragava alguma peça, ele ia em São Miguel arrumar. Quando eu não pedia para mim ajudar ele, ir lá arrumar para ele, eu arrumava e ele voltava. Sempre apertado de serviço, que lavoura dá muito trabalho. E ele tinha alguma relação, a senhora sabia da relação dele com a Andréia? Olha, a relação deles, assim, saber que eles tinham relação, não. Só o caso que de ter a menina. Mas teve o outro menino depois, né? Isso. Mas não tinha relação de morar junto, nem Aham, viver junto, não. tá. A senhora, quando mudou para Luiz Alves, trabalhou lá também? Trabalha aí? Eu trabalho Trabalha. lá até hoje, eu atendo turma lá até hoje. Ah, Eu então a moro lá. senhora deixou o emprego em Goianésia para trabalhar em Luiz Alves. Isso, para acompanhar ele. Eu deixei o emprego de Goianésia para trabalhar lá para acompanhar ele. Entendi. Quando ele passou mal, a senhora estava com ele ou ele estava sozinho?
Não, ele estava comigo e minha sobrinha. Nós pegamos Covid tudo junto e nós fomos três para o hospital, fizemos exame e aí voltamos, ele tomou o coquetel, melhorou, a gente foi para casa. Com 2 dias ele passou muito mal e eu trouxe ele para São Miguel e eles encaminharam ele para Uruaçu. E depois de 4 dias eu também fui encaminhada para Uruaçu. E com 3 dias que eu tive alta de Uruaçu, e ele estava na UTI, no mesmo hospital que eu. Aí, com 3 dias que eu saí de alta, ele faleceu. E eu mais meus filhos fomos buscar. Entendi. A senhora Entendeu? sabe se nesse período, assim, mais perto ali de 2021, ele mantinha contato, assim, com a dona Andréia? Só para saber de alguma coisa pelos filhos, né? Para saber dos filhos. Aham, Quando não estava comigo, né? entendi. Tá bom, então. Dona Bom, Luzia, obrigada. Sem mais perguntas, tá. excelência. Falou, obrigada. Obrigado, doutora Isabela. Vou encerrar, né? Acho que todos perguntaram. Natália, por favor, vamos chamar a próxima testemunha do requerente Carlos Augusto, tá aí? Doutor, toda hora ele tá saindo e entrando, ele deve estar com problema com a internet. Ele tava aqui até agorinha, agora saiu. Tá, coloca a Mônica Matos, então. Tá ingressando. Só os advogados aí tendo em contato com o Carlos Augusto para ver se ele consegue participar. Tudo bem, excelência, eu vou entrar em contato com ele aqui. Senhora Mônica, a senhora me escuta? Senhora Mônica? Coloca a outra testemunha aí, Natália. Gilmar. Tá ingressando. Doutora Dalcino, tenta só contato com essas testemunhas aí para ver se elas ingressam, Tudo bem. tá? Seu Gilmar, o senhor me escuta? Seu Gilmar, o senhor me escuta? Tem que ligar o áudio do senhor. Não, estamos ouvindo não. Tem que ligar o áudio aí, na tela aí. Me ouve agora? Agora sim, seu Gilmar, boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem? Eu sou o George, sou juiz de direito de São Miguel, tá? A gente está instruindo uma ação aqui de união estável pós-morte, que a senhora Andréia move em face dos herdeiros do senhor Roberto, não é isso, Roberto? Tá? Então, estão aqui no polo passivo os filhos, o senhor Roberto e a esposa dele, né? A esposa foi casada mesmo com ele, oficialmente, a senhora Luzia. O senhor foi rolado como testemunha por parte do advogado da requerente, por parte do doutor Adalcino. Eu vou informar os dados do senhor, o senhor me confirma, tá bom? Sim. O nome do senhor é Gilmar Cardoso dos Santos, CPF é o 943-410-441-68. O RG é o Isso. 396-4279, o endereço Rua Javaé, quadro 36, lote 6, 171, setor Santos Dumont, em São Miguel. É isso mesmo? Isso mesmo. Agora eu vou precisar saber com relação às partes desse processo. A senhora Andréia, aos filhos do senhor Roberto, né? O senhor Rogério, a senhora Fabiana, né? Com relação à senhora Luzia também. O senhor é amigo de uma das partes, inimigo, parente, tem ou teve relações comerciais com ela, ou tem algum interesse nessa causa? Então, onde que o senhor conhece Não, todo mundo? não, senhor. O senhor conhece Só eles, não? conheço mesmo só a vizinha, né? Que é a senhora Andréia. Tá. O Roberto, o senhor conheceu? Conheci também. Nós éramos vizinhos, eu sempre o via lá, né? Os filhos dele, o senhor conheceu? Conheci também, porque faz muito tempo que eles moram lá e eu já moro lá há mais de 26 anos. Então eu sempre os via lá, ia para a escola, voltava, e eu sempre os encontrava lá de vez em quando. Tá, mas o senhor não tinha, então, contato próximo nenhum com eles? O senhor ia na casa deles? Não. Não, não, só de
de conversa mesmo de porta, porque eu trabalho os 3 períodos, a gente só encontrava, né? Ok. Envolvi o senhor como testemunha compromissada, de forma que o senhor tem obrigação legal de dizer a verdade sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, tá bom? Ok, Passar a palavra aqui para o doutor Adalcino. sim. Boa tarde, seu Gilmar, tudo bem? Boa tarde, Sebastião, tudo bem? Tudo jóia. Quando o senhor conheceu, assim, teve conhecimento com relação ao relacionamento da senhora Andréa com o senhor Roberto? O senhor tem mais ou menos o que período? Olha, tem um bom tempo que eles moram lá perto de casa, eu creio que uns entrando, saindo, né? Aí eu imaginei que fossem casados, né? E marido, mulher, alguma coisa nesse sentido, e via sempre as crianças. E aí eu soube dele certo dia ele comentando. E aí, não, meus filhos são meus filhos, minha esposa mora aqui. Eu falei, ah, que bom. Eu sou produtor rural lá no projeto, eu sou professor e esse tipo de conversa assim muito rápido e muito ligeiro, né? E em algum momento você chegou a ver assim a senhora Andréa saindo com ele e os filhos juntos, principalmente a primeira filha, que era pequena, ainda bebê, ele saindo com ela nos braços, esse tipo de coisa. Você chegou a presenciar alguma vez ou não? Sim, sim. Tem uma feirinha em São Miguel, tinha, né, ali na Avenida Central, que sempre acontecia. E volta e meia eu saía da escola, passava por lá, e aos fins de semana, tipo sexta-feira, eu encontrava eles por lá, às vezes saía no sábado também quando eu ia para a igreja. De vez em quando eu os topava na rua, lanchando, fazendo alguma coisa com as crianças e elas junto. E em algum momento o senhor chegou a ver a senhora Luzia indo buscar algum filho do senhor Roberto ou indo na casa da senhora Andréa ou não? Não, esse outro pessoal, por parte, eu não os conheço, nunca os vi, não. Correto. E quando a senhora Andréa teve o segundo filho com o senhor Roberto, o senhor também chegou a presenciar algum momento assim da infância dessa criança junto com o senhor Roberto e a senhora Andréa também ou não? Sim, porque quando eles mudaram para próximo à minha casa, eles eram pequenos, né? Então tinham 3, né? Uma menina e 2 meninos, né? E ficavam sempre ali. Certo. E como é que era a constância do senhor Roberto na casa da senhora Andréa? Era assim, era constantemente? Era frequente? Como que era a frequência? Ele ia semanalmente lá, às vezes até 2 vezes por semana. Eu sempre via ele por lá, que eu tinha aula 3 vezes a semana, segunda, quarta e quinta, e às vezes eu via ele lá à noite. Final de semana ele estava sempre, dificilmente final de semana que eu não o via lá. O Tá, carro dele ficava na transversal, próximo à minha casa, e eu sempre via. Se o carro estava lá, ele estava, né? tá. O senhor chegou a presenciar, assim, por exemplo, o veículo dele também, até mesmo ele, assim, no período noturno ou só mais durante o dia? Não, era à noite mesmo, de dia, ficava lá parado, né? Correto. Excelência, sem mais pergunta. Doutora Rosângela, tem perguntas? Tá sem áudio. Tem áudio, doutora Rosângela. Doutora Rosângela, Acho que ela saiu e deve estar tentando entrar, Excelência. Voltou, tá ingressando agora. Oi, tá me ouvindo, Excelência? sim, doutora Rosângela, tem perguntas para ele? Ah, deu uma caída aqui. Como é que é o nome do senhor, a testemunha? Gilmar. Gilmar Cardoso dos Santos, Ah, tá. Boa tarde, senhor Gilmar. boa tarde.
Seu Gilmar, o senhor mora em São Miguel do Araguaia ou é em Luiz Alves? Em São Miguel do Araguaia. O senhor sabe me dizer quando foi que a Andréia foi morar lá em São Miguel, vizinha ao senhor, mais ou menos? Precisamente não, mas eu creio que tem mais de 6 anos por aí, de 6 a 7 anos, em média, penso eu. O senhor lembra qual era o carro do senhor Roberto? Que o senhor via sempre lá na porta? Uai, Qual a era? princípio eu via ele às vezes com um carro vermelhinho, não sei precisar que carro que era aquele, não sei se era um Fiorino, uma picapezinha, e depois eu vi com uma picapezinha branca, próximo, quando ele, perto dele falecer, salvo engano. O senhor não sabe dizer que tipo de carro que era, não? A marca do carro, não? Não, não sei se era O uma senhor via Fiat Toro, parece sempre um lá? Fiat Toro, não sei se era uma Toro, o que que era, né? Era Tá desses certo. carros mais novos. O senhor sabe me dizer se o senhor, quando o senhor saía para trabalhar de manhã, o senhor Roberto, o carro do senhor Roberto estava lá na porta algumas vezes, o senhor chegou a presenciar isso? Sim, Ou sempre. Meio de sempre? semana, fim de semana, sim. Sempre Mais ou estava menos por lá. quantas vezes por semana o senhor presenciava o carro dele na porta da casa, na porta da casa dela pela manhã? Porque o senhor trabalha em 3 turnos, o senhor Sim. saía, né? Quantas vezes mais ou menos por semana o senhor via ele, assim, no Tinha primeiro vezes, tinha horário, três, cedinho? 3 vezes por aí, porque eu saía por volta de 4 horas da manhã, ó, 20 para 7, por aí, né? Ele O sempre carro estava estava por lá. lá, 2, 3 vezes. Fim de semana era frequente, né? Final de semana era todo final de semana. Não, todo não, mas era bem frequente, né? Porque às vezes eu me ausentava também nos finais de semana, mas era muito raro ele não estar lá fim de semana. Certo. O senhor sabe me dizer se é, a dona Andréia, ela trabalha com alguma coisa assim? Você já viu ela sair para trabalhar? Um tipo de Não, trabalho? para trabalhar assim não. Me parece que ela trabalhou como auxiliar na escola, alguma coisa nesse sentido, quando estava cursando pedagogia, né? Que uma outra colega professora me relatou. Sem mais perguntas, Excelência. Ok. Doutora Silvia, tem perguntas? Sem perguntas, Excelência. Doutora Isabela? Sim, excelência. Boa tarde, seu Gilmar, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo. Seu Gilmar, o senhor era vizinho de porta? Como é que era a proximidade das casas? Não, era assim, tipo muro, né? Então, era uma casa ao lado da outra? É, parecida. Ah, tá. E aí o senhor falou que via quantas crianças lá? Tinha 3 crianças, Três uma menina e crianças? 2 meninos, isso. Ah, tá. Tá bom, então, sem mais perguntas? Tá, ok. Seu Gilmar, muito obrigado, então, o Sim, senhor está liberado, tá? Boa tarde. boa tarde, Tá? doutor. Vê se o Carlos está aí ou a Mônica. Coloca os dois, quem entrar primeiro a gente ouve. Eu posso ausentar? Pode sim, seu Gilmar, obrigado. Excelência, eu não sei se a Mônica está dizendo ela que ela estava na sala, mas eu acho que a internet dela estava ruim. O seu Carlos está entrando, porque ele falou que estava com problema para entrar. Vamos ver quem entra primeiro. Seu Carlos, senhora Mônica. Que ela não sabe conectar. Seu Carlos, consegue ligar o áudio? Senhora Mônica. Tem que ligar o áudio aí. Sem áudio. Está desligado o áudio do senhor. Senhora Mônica, ligar áudio e câmera. Seu Carlos, pede ajuda para alguém para ligar o áudio aí do senhor. A gente não está escutando o senhor. Senhora Mônica. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. A senhora consegue ligar o vídeo da senhora?
Não estou conseguindo aqui, peraí. Deu certo? Deu. Deu. Deu.